Muito bem, acho que já estamos na hora, pelo menos aqui no meu cronômetro deu 15 horas, e 15 horas então horário de iniciar a nossa live. Sejam todos bem-vindos, queridos amigos, queridos clientes, queridos parceiros, colaboradores aí da Espaço Solução, os amigos aí de Facebook, sejam todos bem-vindos. E para mais esse momento aqui em que vamos conversar um pouco, debater um pouco aqui sobre como estamos sobrevivendo a esse Covid-19, a essa situação de pandemia que se espalha pelo mundo inteiro, né? Já se espalhou pela Europa, agora parece que começa a reduzir e agora está se espalhando pela América, né? Com Estados Unidos e também o Brasil, mas estamos aí prontos e firmes aí para continuarmos bem, né, nessa travessia desse deserto. Como eu costumo dizer, eu não gosto de usar muito a palavra crise, mas eu prefiro mais usar a palavra turbulência, tempestade, porque passa, né? E quando passa aí a gente fica melhor, a gente sai melhor. Algumas vezes tem que reconstruir alguma coisa, né? Opa, um acidente. Opa, um acidente aqui, caiu o celular. As lives ao vivo são assim, né? Eita. Vamos prender aqui. Acho que prendeu agora. Acho que prendeu agora. Ufa, que susto, hein? Tudo em ordem, pessoal? Passou o susto? Podemos continuar? Sim, avisem aí, equipe. Ufa! Vambora! Oh, desculpa, aconteceu um acidente aqui, né? De repente eu balancei a mesa aqui e o celular caiu. Mas vamos lá. Isso acontece, né, quando está ao vivo, né? Então, quando está ao vivo a gente tem que improvisar, tem que ir para frente e vamos embora. E é o que está acontecendo conosco também, na vida real, nas nossas empresas. De repente temos que replanejar tudo e improvisar. A gente cai e tem que levantar e com agilidade, né? Com rapidez. Vamos lá. O nosso objetivo hoje... Bom, primeiro quero agradecer aí a toda a equipe, né, que vai dando suporte para a gente, que nos ajuda, né, toda a equipe de Espaço Solução que dá um suporte tremendo, né, a todos os clientes e também a não clientes, a parceiros, amigos, né, que tem dado bastante suporte a todos. Muito obrigado, equipe ISO 9001 da Espaço Solução. Muito obrigado aí a Elisa, nossa gestora, que tem conduzido aí a equipe muito bem. Agradecer também a nossa equipe de marketing, né, na presença aí do Márcio, do Felipe, da Aline, do Caio e do Vanderlei, que também vai dando suporte aí para a gente ir encontrando os temas, as forças e não parar a nossa comunicação. Muito obrigado. Então esse é o primeiro ponto, é o reconhecimento e gratidão a todos. Mas o nosso objetivo hoje é a gente falar então o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo para vencer, para atravessar essa tempestade, para atravessar essa turbulência aí, como eu gosto de dizer. Algumas coisas dão certo, algumas coisas não dão certo, a gente tem aprendido muito e a gente resolveu então passar aí das nossas ações, né, da nossa prática, da nossa experiência, para que vocês também que estão assistindo aí, de repente possam identificar algumas coisas e de repente, né, poder também levar aí algumas dessas práticas aí adiante e inclusive e também depois fechando com a retomada, como é que vamos aí nos preparar para a retomada. Esse é o nosso objetivo hoje.
Lembrando um pouco, né, que nós falamos bastante sobre liderança, que a liderança é fundamental, né? A liderança é importante, o líder estar presente, estar junto com a equipe e ter pensamento positivo e levar a equipe para um novo horizonte. Também falamos da matriz de crescimento sustentável, que pode ser aplicada a todas as empresas e também em todos os momentos, principalmente nesse momento de pandemia aqui, que uns negócios parados. Então a nossa matriz de crescimento sustentável nos ajuda bastante, tem ajudado bastante e temos passado também para os clientes. Falamos de ações estratégicas e dentro das ações estratégicas toda aquela situação, né, trabalhista, toda aquela questão lá de dúvidas, né, com relação às medidas provisórias aí do governo, suspensão, redução do contrato, férias, né, banco de horas, enfim. Falamos também um pouco disso, falamos sobre finanças, né, como controlar bem suas finanças, falamos de estar perto do cliente, falamos de planos, de refazer os planos, falamos de propósito, de, apesar de estamos vivendo esse momento turbulento hoje, pensar sempre no longo prazo. Foi tudo que a gente já foi falando aí por essas lives que a gente já foi colocando. E o que fizemos, né? E o que estamos fazendo? Esse é um ponto. Particularmente, nós aqui na Espaço Solução, nós passamos por um processo aí que foi muito interessante, né? Muito interessante por quê? Porque a gente estava dentro de um processo de auditoria ISO, com toda a equipe muito preocupada, né, em como passar bem por esse processo de auditoria, em termos, sim, depois o nosso troféu, que é o certificado, e ao mesmo tempo a gente recebendo todas as notícias, né, que estavam vindo da Europa e que estavam já chegando no Brasil e que iriam acontecer no Brasil, mas a gente ficou firme e passou, né? Então a equipe estava muito bem comprometida e passou então e fomos aí depois brindados com a certificação. Então a gente estava nesse momento aí muito delicado e de repente, assim que terminamos a auditoria, começamos a pensar no Covid-19, na situação de pandemia que já estava chegando no Brasil. E aí o que fazer? E aí o que fazer? Vamos colocar, no primeiro momento, vamos colocar o pessoal de home office. Tá, mas home office é o melhor caminho? Porque nós temos lá no nosso escritório, são mais de 15 pessoas no mesmo ambiente. Então, pelo que a gente estava acompanhando, não dava para deixar todo esse pessoal no mesmo ambiente. Mas, lembram-se que eu falei equipe, caixa e cliente? Isso foi o que nós fizemos desde o início. Pensamos primeiro na equipe. Então, espera aí, vamos cuidar da nossa equipe. Vamos cuidar da saúde da nossa equipe. E aí, então, qual o melhor caminho? Deixá-los em casa. Deixá-los para trabalhar em casa, em home office. A gente já tinha experimentado home office antes? Não. A gente sabia como é que ia ser? Não. Quais as dificuldades? O que facilitaria para nós? Bom, vamos colocar aí, fazer alguns testes. Então, na semana lá do dia 15 de março, vamos colocar 1 ou 2 em home office, principalmente aqueles que estão mais distantes e que dependem de condução. Vamos colocar lá, vamos fazer um teste. E depois, na semana seguinte, a gente vai colocando mais um pouco e mais um pouco. De repente, na quinta-feira, lembro hoje, dia 19 de março, né, a gente tinha decidido antes que a partir de segunda ia colocando o pessoal, né? Dia 19 de março, lembro porque foi dia de aniversário também do meu neto, José Pedro, né? Então, dia 19 de março, a gente fez uma reunião e falamos, vamos colocar todos em home office a partir de amanhã, dia 20. Mas e aí? Como, né? E aí partimos. Bom, que tecnologia a gente tem? Que internet a gente tem? Né? Como é que a gente vai botar? Que estrutura o pessoal tem em casa? Pessoal, não dá pra gente pensar muito nisso não. Vamos pensar somente na saúde, tá bom? E pronto. E no dia 20 estavam todos em home office. Lembro que na quinta-feira, né, eu procurei, aí comecei a procurar algumas coisas, porque tudo isso foi novo pra gente.
e encontrei na internet lá alguns slides, né, que falava sobre o trabalho home office de alguns escritórios que já estavam se preparando para isso, né? Escritórios de grandes empresas, aqui da Avenida Paulista, né, da Berrini, Faria Lima, até de Alphaville, e eu falei, vou trazer para cá também. Adaptamos, fizemos uma reunião com toda a equipe, uma pequena palestra, onde nós falamos como é que seria essa adaptação. E a palavra-chave é essa, adaptação. E aprendizado, porque todos nós tivemos que passar por isso. Inclusive eu, né, que tenho aqui meus cabelinhos brancos, tenho os meus remedinhos para pressão, então grupo de risco, vou ficar em casa, ok. Então tudo partiu aí por essa adaptação. E aí a gente já está indo já para acho que quarta ou quinta live, né? Então a gente vai se adaptando. Então no primeiro momento a gente pensou sim na equipe. E aí passamos, né, por essa situação aí. Mas não deu para pensar muito na comodidade do pessoal. E mais em põe o pessoal em casa, vamos cuidar da saúde. E a saúde aqui é evitar o risco do contato, né? Ao mesmo tempo, uma outra ação, uma outra decisão que tivemos foi criar um grupo estratégico de trabalho. Nesse grupo estratégico de trabalho, nós chamamos de hashtag Juntos Venceremos. Hashtag Juntos Venceremos. E faz parte desse grupo eu, CEO da empresa, a Elisa, que é a nossa gestora operacional e de qualidade, e o Márcio, que é comercial, relacionamento, e o Felipe, que também é comercial e relacionamento. E o Felipe é um dos meus filhos também que trabalha na empresa. Então criamos esse grupo para irmos tomando as decisões, ir analisando os cenários, né? E depois ir desenvolvendo com os clientes e com a equipe. Muitas empresas chamaram isso de comitê, né? Comitê de governança, comitê anticrise, conselho anticrise, comitê de governança. A gente chamou aí de grupo Juntos Venceremos, né? E tem dado certo. A gente faz reuniões semanais, né, para ir direcionando a semana. Ao mesmo tempo, quando surge algum ponto que é importante falar, a gente vai trocando as mensagens ali e decidindo. E quando é necessário fazer a reunião, a gente já para e já faz as reuniões virtuais. Isso tem nos ajudado bastante. Não sei vocês, nas empresas aí de vocês, se de repente cabe, né? Mas isso nos ajudou bastante aqui na nossa empresa Espaço Solução. Nos ajudou bastante. Principalmente aí nas tomadas de decisão e nos direcionamentos. E principalmente esses direcionamentos nos lembrando muito sobre não esquecermos os nossos propósitos e os nossos valores. Nós temos, dentro da Espaço Solução, 17 pessoas dentro da Espaço Solução, mais 6 pessoas, 6 colaboradores trabalhando em clientes. Então, nós somos, acho que 22 ou 23 pessoas dentro da Espaço Solução. 6 estão trabalhando, 6, acho que 7, né? 7 pessoas estão trabalhando em outros clientes. Então, é uma equipe, né, grandiosa. A nossa preocupação também, como é que vai ser agora esses colaboradores nossos que também estão que estão nos escritórios dos outros clientes. Também foram colocados todos em home office. Então a gente teve que trabalhar bastante essa situação aí, né? É importante a gente pensar que não estávamos preparados para isso. Isso estava lá no seu plano de negócios, no seu planejamento estratégico? Não, claro que não. O home office não estava. Mas a gente teve que se adaptar, né? A gente teve que tomar a decisão. Lembra o que eu falo? Eu falo sempre, decisão, resultado, decisão de novo, resultado de novo. Então assim a gente vai trabalhando. Mas isso foi o que fizemos. E aí agora o que estamos fazendo com a equipe, né? A equipe que continua home office. E agora, como é que vai ser? A partir do dia 11 ou a partir da semana que vem? Porque aí surge um outro detalhe, que aí a gente começa a pensar, né? O home office, ele não é para sempre.
ele está no momento. E nesse momento nós colocamos todos. Alguns se adaptam, outros têm mais dificuldade. Então, passando um momento que precisa deixar todo mundo numa mesma situação, agora é o momento de começarmos a pensar como é que está a situação desse colaborador que está lá na sua casa. Como é que está a sua estrutura? Como é que foi a sua adaptação? Está sendo a sua adaptação? Será que ele está com dor nas costas porque ele está numa cadeira improvisada? Ele está no sofá? Ele está... Onde que ele está? Então agora a gente começa a pensar isso, né? E aqueles que de repente vão precisar ficar aí por mais 30 dias, mais 60 dias, talvez até o fim do ano de home office. Então a gente precisa começar agora a pensar nessa estrutura completa para esse colaborador. E é nisso que a gente já entra, né, em sintonia e, puxa, e agora, né? Porque foi um momento de, digamos assim, um momento de emergência. Então, emergencial, urgente, emergencial, a gente vai se virar de qualquer jeito. E agora? Agora a gente tem que ir pensando nesse bem-estar. Mesma coisa, como é que está a situação da casa desse colaborador? Porque, de repente, a gente botou eles lá e, né, e eles também tiveram que, desculpa a palavra, se virar, né? Mas e de repente tem, né, algum idoso em casa, tem alguém que de repente requer cuidados dentro de casa, de repente, né, tem outras situações de outras pessoas terem que vir morar dentro de casa, a casa às vezes não é tão grande, então a gente precisa começar a pensar em tudo isso agora. Então, caros amigos aí, caros clientes, caros parceiros, né, e ouvintes aí, telespectadores, que estão nessa situação, é importante começar a pensar nisso agora. Porque existe um termo, né, em inglês que está sendo muito praticado aqui no Brasil, também muito usado aqui, chamado burnout, que é a questão do estresse corporal, o estresse corporal que passa para a mente e vice-versa. E isso daí acaba se tornando um burnout, ou seja, acaba afetando a saúde do colaborador, ele acaba tendo essa doença de trabalho, ou de excesso de trabalho, ou de excesso de estresse, ou de más condições de trabalho, enfim. Então a gente precisa começar a pensar nisso. Risco Covid, foi emergencial. Putz, e agora? Agora existem outros riscos da saúde do colaborador. Então é importante pensar. E por que a gente pensa bastante nisso? Porque é o colaborador que vai tocar também conosco a retomada. Nós precisamos dessa mão de obra especializada, nós precisamos dessa mão de obra comprometida e bem de saúde, né? E, se for o caso, aqueles também bem protegidos. Então, é isso que nós fizemos e estamos fazendo, pensando aí na nossa equipe. Então, se você tem um comércio e botou o seu pessoal agora de suspensão de contrato, botou o seu pessoal de redução, né? De repente, ou então é uma prestadora de serviços, ou um restaurante, uma empresa de eventos, né? É preciso pensar. Então, não dá para a gente pensar somente, no meu caixa, eu estou desesperado, eu vou quebrar, eu vou isso. É preciso pensar aí na sua equipe e, quando retomar, puxa, consegui preservar a minha equipe. Ou vai ter situações, né, vai ter negócios em que não vai conseguir preservar a equipe toda, uma parte da equipe, mas que ela esteja preparada aí para... Eu gosto de fazer esse gesto porque a gente vai para o crescimento. A gente tem que pensar sempre nisso. Resiliência, né? A gente sofre agora e daqui a pouco a gente cresce de novo. Tá certo? Então, por isso que é importante pensar bem na equipe, por isso nós da Espaço Solução decidimos cuidar da equipe. E a gente pede desculpa para a equipe, de repente, se às vezes não estamos cuidando direito, né? Porque também tem essa situação, né? Mas a gente tem essa preocupação e percebe muitas empresas também com essa preocupação. Preocupação, inclusive, de preservar os empregos pensando na economia lá na frente. Por quê? Quanto mais pessoas desempregadas, mais a economia vai demorar para retomar. Mas o processo de retomada vai ser mais lento. Então, quanto mais pessoas empregadas nós tivermos, mais
a economia vai girar de repente com mais agilidade, com mais rapidez, né? Então, também tem toda essa situação aí. Para o retorno, a gente já está pensando, vamos fazer por ondas, vamos fazer por revezamento, grupo de risco vai continuar em casa, né, por mais um tempo. Outros, né, também, que de repente às vezes tem crianças pequenas e não vão conseguir. Então, a gente vai pensando aí caso a caso, vai pensando aí colaborador por colaborador, ou área por área, ou setor por setor, enfim, né? A gente vai pensando aí nessas situações. Uma outra coisa que eu particularmente, né, fiz, continuo fazendo, aliás eu sempre fazia, mas não sabia que era isso. E aí eu descobri nas minhas leituras e nos vídeos, eu descobri essa palavra, essas duas palavras, mentoria reversa. E aí eu descobri que eu já fazia isso, que é o quê? É pedir opinião da sua equipe de gestores, da sua equipe que está ali trabalhando contigo. Então, quando a gente criou esse grupo estratégico lá, #JuntosVenceremos, na verdade eu estava fazendo essa mentoria reversa, né? Porque as decisões eram ouvindo a Elisa, ouvindo o Márcio, ouvindo o Felipe, né? E a gente também ouvindo outros membros da equipe. Pessoal, o que vocês acham? E assim a gente vai. Então, percebe como a gente vai aprendendo e vai descobrindo coisas novas, né? Então isso também é muito importante aí para a nossa vida. Pessoal, a gente não sabe se o home office veio para ficar, se ele vai passar, mas o que a gente sabe é que tudo vai ser diferente. A gente não sabe o que vai ser do nosso negócio, a gente sabe que vai ser diferente. Por exemplo, a gente não sabe como é que vai ser o comércio. Ah, vai ser só delivery de agora para frente? Não, ele vai ter também o comércio presencial. Vai ser diferente, não é? Como é que vão ser agora os restaurantes? Vai ser só delivery? Não. Os restaurantes também terão atendimentos presenciais lá nas suas mesas, mas de forma diferente. E é aí que a gente tem que pensar então no nosso negócio, né? Vai ser diferente. E como vai ser esse diferente? Bom, vai depender muito da gente, da nossa criatividade, da criatividade da nossa equipe, da gente buscar resultados, né? Então, equipe, cliente. Procuramos também, dentro dessa nossa estratégia, ficar próximo do cliente. E ficar próximo do cliente, vocês imaginam como, mas como é que vão ficar próximo do cliente se agora é isolamento? Pois é. Imaginem que nesse isolamento a gente fez muito mais reuniões com nossos clientes do que presencial. Isso então significa que o presencial vai acabar? Não, ele vai continuar. Exemplo, imposto de renda foi prorrogado até 30 de junho. Então tem muitos clientes que ainda estão aguardando uma retomada para terem um atendimento presencial, porque tem bastante informações, tem bastante documentos e tem bastante dúvidas em como vai fazer isso, como é que vai fazer aquilo, né? Eu comprei um imóvel, vendi outro imóvel, então o ideal é que se faça presencialmente. Então a gente está aguardando, né? Como houve a prorrogação de prazo, então o presencial vai existir. Mas só para mostrar para vocês alguns números da Espaço Solução nesse instante de isolamento social e esse paradoxo de estar próximo da equipe, próximo do cliente. Desculpa que eu vou ler aqui porque são muitos números, tá bom? Mas olha só, do dia 20 de março até o dia 20 de abril, um mês, nós fizemos 12 videoconferências exclusivas com nossos clientes. E aí nós atendemos mais de 60 clientes e também não clientes. Nós criamos 4 salas de atendimento aberto ao público, videoconferência, com atendimento de mais de 20 empresários que não são clientes nossos, que entraram para tirar dúvidas, para conversar e, quem sabe, virar cliente lá na frente. Mas nós abrimos, então não é só nosso cliente, mas também todos aqueles que tinham dúvidas. Nós tivemos mais de 95
atendimentos via videoconferência realizados por nossa equipe. Então não foi somente aqui o Márcio, o Reginaldo, o Felipe, a Elisa, não, a equipe também realizou suas videoconferências. Então é bastante coisa. Estou falando em um mês, de 20 de março a 20 de abril. Nós fizemos mais de 4.500 atendimentos via WhatsApp. Respostas, soluções, né? Questões que o cliente estava precisando de um retorno rápido. Foram mais de 4.500 atendimentos WhatsApp, individuais e em grupo. Tivemos praticamente aí mais de 2.900, quase 3.000 atendimentos via e-mails. Então, e lá no escritório? De repente lá no escritório a gente não tinha tudo isso. E de repente vejam o montante de trabalho, como a equipe estava comprometida e como aumentou o nosso trabalho. Né? Então, de repente, home office é a saída para todos? Não sabemos, né? Então a gente não sabe, a gente foi se ajeitando, se adaptando, lembram-se da palavra, adaptação? A gente foi se adaptando e aí foi ajustando tudo isso. Nós criamos praticamente mais de 20 comunicados para nossos clientes. Comunicados feitos aí pela nossa equipe. Mais de 20 comunicados sobre as medidas provisórias de redução de jornada, de suspensão de jornada, de o que pode funcionar, o que não pode funcionar, o que está valendo agora, o que não está valendo. Opa, mudou a lei, então muda esse comunicado, refaz, faz outro. Foram mais de 20 comunicados que a gente fez para nossos clientes. Criamos parcerias, fizemos várias parcerias e de repente conseguimos ajustar para nosso portfólio mais de 8 parcerias, mais de 8 oportunidades de novos negócios que poderão surgir lá na frente. Várias parcerias fomos fazendo. Por quê? Porque fomos vivendo esse momento, mas pensando no longo prazo, pensando lá no futuro. E também tivemos aí a aquisição de clientes nesse período. Verdade. Tivemos a aquisição de clientes, ou seja, cliente que veio para nós, vendo o nosso trabalho, vendo esse comprometimento da nossa equipe, todo esse trabalho que nós fizemos de estar próximo, de estar ajudando o cliente, colaborando com o cliente, então conseguimos aí a conquista de clientes. Então isso é o que fizemos. Então, diante de situações, né, de repente situações complicadas que às vezes passam na nossa empresa, a gente não pode ficar parado. Não pode ficar esperando alguém dizer para nós o que a gente vai fazer, mas a gente tem que procurar ouvir um, ouvir o outro, ouvir mais outro, e ouvir a equipe, e ouvir a esposa, e ouvir a família, e sabe? E assim a gente vai ajustando e tomando as decisões. É possível sim, sobreviver. Então, se a gente cuidar bem da saúde, de repente a gente vai conseguir cuidar bem sim dos nossos negócios. Parabéns, equipe Espaço Solução, né, por esse trabalho enorme. E agora nós estamos computando tudo que a gente está fazendo, do dia 21 de abril até depois do 21 de maio. Né? Depois a gente vai fechando os períodos completos para a gente ir entendendo, né, a grandeza do nosso trabalho, a grandeza da nossa equipe e o quão valorizados nós somos, cada um de nós, e valorizamos também os nossos clientes, os nossos parceiros. Foram alguns números só para a gente saber aí mais ou menos o que nós fizemos. Algumas palavras chaves a gente foi colocando, né, durante esse tempo. Aprender é uma delas. Em cima de aprender, a gente colocou outra. Reaprender. Porque a gente aprende e a hora que a gente vai botar em prática, a gente erra. E o erro, a gente foi abolindo. Bom, não deu certo? Não, reaprendemos. Vamos fazer de novo. Não deu certo? Não, reaprendemos. Vamos fazer de novo. E assim vai indo, né? Então, reaprender foi uma outra palavra. E espero que todos que estão aí assistindo ou que de repente vão assistir depois, tenham essa palavra aí, reaprender, né? Coloquem ela em prática.
Outra palavra, adaptação, adaptar-se. Então a nossa equipe teve que adaptar-se. Agora nós vamos ter que adaptar de novo. E se a quarentena for esticada aí até o final de maio? Vamos ter que nos adaptar a isso. E se a partir do dia 11 de maio realmente começar a abertura? Vamos nos adaptar de novo. Eu tinha lá no meu restaurante, 20 mesas. E dessas 20 mesas, 4 pessoas, eu tinha lá 80, 100 pessoas lá dentro. Você vai continuar com as 20 mesas, mas a ocupação agora não pode ser mais com 80 pessoas, com 100 pessoas. Vai ter que ser, de repente, com 1/3, que é o que está acontecendo lá na Europa. O que está acontecendo lá na Europa, aconteceu na China, o que está acontecendo na Europa vai acontecer aqui. O que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer aqui. Então, era 100, agora eu vou ter que botar 30 pessoas só. Vai ter que ter fila? De repente eu vou ter que agora começar no meu restaurante, colocar o pessoal com reserva? Olha aí como o nosso serviço está ficando melhor, né? Agora vamos ter que fazer reserva para entrar no nosso restaurante. Um exemplo somente estou dando, né? Então a gente vai ter que se adaptar. Tudo vai ser diferente. O presencial vai continuar. Não é só o delivery, mas agora a gente vai ter que ir se adaptando a algumas coisas, né? E junto com aprender, reaprender, adaptar, tem uma outra palavra que eu gosto muito, que é reinventar. Então você vai ter que reinventar o seu negócio. Eu sempre trabalhei desse jeito. Agora você vai ter que reinventar. Você vai ter que aprender como trabalhar de outro jeito, testar ele, se não der certo você vai reaprender, vai se adaptar, ou seja, você vai ter que se reinventar o seu negócio. Meu negócio é buffet, eu trabalho com eventos, com festas. O pessoal continua fazendo aniversário, de casamento, de vida, de namoro, de noivado, continuam fazendo mêsversário, né? Então, o que você pode adaptar aí agora no seu negócio? O meu buffet tem capacidade para 200 pessoas. Aí quando retornar agora o presencial, não vai poder fazer festa para 200 pessoas dentro do mesmo ambiente. Você vai ter que se reinventar agora. Mas também você não vai dizer a festa acabou. Não, não acabou. Mas ao invés de colocar 200, agora você vai colocar 60. De repente você vai dar muito mais qualidade ao seu serviço. Não que ele seria ruim, né? Mas de repente você pode ir pensando até outros valores, né, para os seus negócios, né? Então é nesse sentido aí que a gente vai pensando aí em reinventar-se, né? Então 4 palavras aí que eu gosto, né, e aprendi, né, e coloquei em prática nesse período e pretendo continuar colocando são essas: aprender, reaprender, adaptar-se e reinventar-se, né? Falando nisso, de estar próximo do cliente, da equipe, e falando no seu negócio, em reinventar-se, em adaptar-se, uma das coisas que na Espaço Solução a gente já começou a trabalhar, pelo menos estrategicamente, a pensar estrategicamente, e que vai ser fundamental para os negócios agora, é a questão de preço versus serviço. Preço, serviço. O que significa isso, Reginaldo? Significa que a gente vai ter que agregar valor ao nosso comércio, agregar valor ao nosso serviço, agregar valor ao nosso buffet, agregar valor à nossa oficina, agregar valor à nossa marcenaria, agregar valor ao nosso produto que sai lá da nossa indústria, seja ele alimentício, seja ele... Por exemplo, muita gente agora está fazendo máscara. Vou ter que agregar valor às minhas máscaras, né, que é o meu produto, né? Num exemplo assim bem simples, bem prático, a empresa A, o serviço, o preço da empresa A, vamos lá, o preço da empresa A está mais alto do que o preço da empresa B. Mas o serviço da empresa A é tão bom que eu aposto, que eu quero pagar essa diferença. Percebe? Agora todo mundo vai querer o menor preço. Todo mundo agora vai correr atrás de preço.
Todo mundo agora vai querer que abaixe o preço, que reduza isso, que reduza aquilo, né, que dê desconto. Será? Então a gente vai ter que fazer bem esse caminho aí de preço e serviço. O restaurante A cobra mais do que o restaurante B, mas o serviço do restaurante A é tão bom que eu prefiro ir lá do que no restaurante B, que é mais barato. Percebe? A relação A é igual a B e B é mais barato, então eu fico com B. Se o serviço é igual e o B é mais barato, pronto, eu vou para o B. A é um pouco maior que B, mas o serviço de A vale a pena, então eu vou continuar com A. Tá? Então, a gente vai ter que reinventar aí, trabalhar muito bem essa questão aí de precificação. Então, tá aí outra palavra, precificação. A gente vai ter que reaprender a refazer o nosso preço, o nosso valor, né? A dar valor ao nosso serviço, a dar valor ao nosso preço. O que está agregado nesse serviço, né, do buffet? É o atendimento, é o salão que é brilhante, são os brinquedos, não é a localidade, são os salgadinhos. O que dá valor ao restaurante? É a entrega rápida, é o atendimento, que a gente pegou os cardápios, que era tudo manuseado, a gente jogou tudo fora, agora a gente vai botar tudo cardápio online, a pessoa chega, já tem a televisão mostrando os cardápios, né? A pessoa chega, vai chegar alguém e vai mostrar assim no celular, olha, esse é o nosso cardápio. Ou então quando ele chegar já vai estar o cardápio ali, ó, prato do dia e os preços já prontos para ele chegar, olhar e falar, é aqui que eu vou ficar. Enfim, né? São algumas ideias aí que a gente vai tendo, mas para a gente dizer aí que precisamos aí reinventar, né? E trabalhar aí muito essa questão aí da precificação. Uma precificação dinâmica e inteligente. Então, o nosso preço, aí a gente vai ter que decidir, o nosso preço é variável ou é fixo? Ou eu posso ter os dois, variável e fixo? Então eu vou ter agora que analisar o comportamento do meu cliente. Que tipo de clientes eu tenho? Cliente A, cliente B, cliente C. Então, que tipo de cliente eu tenho? Então eu vou ter que fazer agora então o nosso preço através daquilo que a gente agrega de valor e conforme o comportamento do nosso cliente. E chegar até aquele ponto de vai aquela média, né, quentinha de sempre? Sim. Ah, vai aquele pãozinho na chapa ou o senhor vai mudar hoje? Não, vai o pãozinho na chapa. Ô, seu José, vai aquele chocolate quente, aquele café com leite de sempre ou vai mudar hoje? Entendeu? Conhecer o cliente, ver o comportamento do cliente. De até quando ele chegar no seu restaurante, na sua loja, você, puxa, esse cara não está bem não, vou ter que, né, ver o que ele tem, né? Então chega aquele negócio de ficar, né, grudando, né, no cliente. Ah, o senhor quer experimentar? Não, vou te trazer aqui uma pera, gostei desse sapato. Ah, vou te trazer aqui 10 caixas de sapato para o senhor escolher. Não, a gente já vai ter que ver o comportamento, saber esse comportamento do cliente, que quando ele chegar lá a gente já sabe a cor que ele gosta, né, o tipo que ele gosta, que ela gosta, se é salto alto, se é salto pequeno, se é, sabe? De repente no verão ela gosta de sandalinha rastarinha. Reginaldo, como é que a gente vai fazer isso? Inteligência artificial. E aí eu venho então naquilo, o que a gente precisa investir? Pô, em tempo de crise vai ter que investir? Sim, você vai ter que investir em inteligência artificial. Vai ter que investir nessa situação aí de conhecer o seu cliente. Vai ter que investir na digitalização do seu negócio. Não é só na questão do delivery, mas como é que está o seu processo digital, na transformação digital do seu negócio. Você vai ter que investir em programas de CRM. Programas de CRM são aqueles programas que, né, de relacionamento com o cliente. Né? Você vai ter que investir nisso. Ah, eu nunca tive, eu nunca anotei nem CPF do meu cliente, nem telefone. Pois é, né? Pois é, se você nunca fez, agora é hora de você se reinventar. E pensar, o seu negócio, ele vai ser agora a partir de comportamento do cliente. E você vai precisar olhar o seu cliente, né? Todo o ciclo de vida do seu cliente.
todo o ciclo de vida. No exemplo clássico, o seu cliente é uma pessoa, né, que está grávida. E você tem lá, né, a lojinha para mamãe e bebê. Daqui a pouco esse bebê vai crescer. Ou se você se concentra só em mamãe e bebê, ou então você vai vendo o ciclo de vida desse cliente. O bebê daqui a pouco faz 5 anos, faz 8, faz 10. É possível pensar em tudo isso assim. Então aí a gente vai ter que ver agora onde é que a gente vai investir. De repente, vai valer a pena investir em estrutura, em infraestrutura, ou vai valer a pena investir em tecnologia, em inteligência artificial? Aí a gente vai ter agora que fazer nossa análise SWOT, fazer o nosso business plan e ir decidindo aí onde é que nós vamos investir. Imagina aí uma escola, né, escola de educação infantil ou outra escola. Então você vai ter que pensar agora o comportamento do seu aluno. Mas não no comportamento se ele é bom aluno, se ele é mau aluno, não. É no comportamento dos pais, porque quem paga são os pais, não é isso? Então, você vai ter que conhecer bem os pais. Vai ter que ter um CRM que trace esse perfil, uma inteligência artificial que trace esse perfil aí do aluno, até do professor e dos pais. E até do pirueiro. O pirueiro vai continuar, né? Então, as aulas presenciais vão voltar. Enfim, gente, é muita coisa para se pensar, mas esse é um dos pontos que a gente precisa pensar bastante, né? Em investir e não investir. E com certeza, investir em inteligência artificial, em transformação digital, em sistemas de gestão, em sistemas de CRM, em investir em assessorias, né, que te dão realmente suporte adequado, investir em conhecimento, né, do seu negócio, investir para que a sua equipe tenha conhecimento do seu mercado, do seu negócio, e é claro, investir também no bem-estar do seu colaborador e no bem-estar do seu cliente. Então, são alguns pontos aí. Então, o que a Espaço Solução fez? Ficou ao lado dos clientes, né, fazendo todas aquelas reuniões, ficou ao lado da equipe, né, e está pensando no seu caixa, naquele primeiro momento de olhar custos e despesas e fontes de receita, e agora, onde é que eu vou ter que investir para a continuidade do meu negócio? Porque vai ser diferente. Né? Vai ser diferente. E a gente já está chegando já no final, né? E uma das coisas que a gente tem que pensar agora é aquela questão de pensar de forma mais relativa. Não quero entrar no mérito aqui filosófico da questão, porque aí tem absolutismo, tem relativismo, não tem nada a ver com filosofia isso aí, tá bom? É que assim, às vezes a gente pensa de modo absoluto e também de modo relativo. Mas trazendo um exemplo prático, de modo absoluto, você pode pensar assim, meu comércio caiu 50%, o meu faturamento caiu 50%, meu comércio está fechado. De forma absoluta, é isso aí. Não dá para fazer mais nada. Com um pensamento assim de forma mais relativa, opa, espera aí. Eu estou vivendo, eu estou sobrevivendo a essa pandemia. O meu negócio está sobrevivendo a essa pandemia. Né? Estou cuidando da saúde minha, da família, da equipe e, consequentemente, do meu negócio. Então, eu posso voltar a crescer. Então, se a gente pensa de modo absoluto, acabou, esquece, não tem mais nada. E se a gente pensa, opa, peraí, não é só isso. Coloque mais coisas no seu pensamento. Aí a gente começa a pensar em outras alternativas. Viu? Nada de filosofia. E aí, né? O que vamos fazer? O que a Espaço Solução vai fazer? E o que todos nós que estamos aí assistindo, comerciantes, empresários, né? O que vamos fazer? Precisamos pensar aí como vai ser o nosso negócio. E fazer algumas perguntas. E a pergunta que eu faço é essa, direta. Você está preparado para mudar o seu negócio? Você está preparado para mudar o seu negócio?
Outra pergunta. Você está pronto para mudar junto com o seu negócio? Porque senão não vai. Vou mudar o meu negócio. Não, mas eu não vou mudar. Então, você está preparado, está pronto para mudar junto com o seu negócio? A sua equipe está preparada para mudar junto com você e com o negócio? Essas são 3 perguntas fundamentais que a gente precisa fazer agora e ir preparando, ir desenhando os cenários daqui para frente, ir preparando para as mudanças. Não ir preparando para fechar, não ir preparando para acabar de forma absoluta, mas ir preparando para como vou crescer, como vou agora então buscar novas formas. E aí a gente precisa estar pronto para isso. E aí precisamos fazer vários exercícios mentais, ouvir a equipe, tudo aquilo que eu falei no começo, né? Criar, de repente, comitês, criar conselhos, né? Criar conselhos de governança, conselhos de administração, comitês enfim, né? Para a gente poder pensar agora na mudança do nosso negócio, na nossa mudança para mudarmos o nosso negócio e na nossa equipe, na preparação da nossa equipe para mudarmos o nosso negócio para que ele possa sobreviver e depois crescer. Se não sobreviver, não vai crescer. Então precisamos sobreviver para depois crescer. Pessoal, estamos indo então para o encerramento, né? Não vamos ultrapassar o limite que a gente sempre costuma dizer, né? No máximo 45, 50 minutos, no máximo 1 hora, então já estamos chegando aqui nos nossos 45, então já vamos para o encerramento. E eu gostaria de encerrar, né? Então, recapitulando, né, que a gente tem que pensar sempre na equipe, e não é pensar só nesse momento de pandemia, mas pensar sempre na equipe, pensar sempre no nosso caixa, olhar para o nosso caixa, né, e aí a gente vai olhar e preservar o nosso negócio, e pensar no nosso cliente, estar ao lado do nosso cliente, do consumidor. Esses são os pontos aí principais que a gente não pode deixar nunca, não pode deixar nunca de olhar. A equipe, o caixa e o cliente, tá certo? E eu gostaria então aqui de deixar, a gente está deixando sempre no encerramento uma mensagem, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui que são 3 verbos, né, da nossa reunião de equipe. Faço parte, eu e minha esposa Sônia, nós fazemos parte do movimento de equipe de Nossa Senhora. É um movimento de casais cristãos, casados, que buscam santificar a vida, né, de casal através da vivência do sacramento do matrimônio. E a gente faz reuniões mensais, e esse mês, né, essa semana, fizemos a nossa reunião com a nossa equipe, né, de forma virtual, né, também virtual. Fizemos a reunião com a nossa equipe. E o tema foi Caminho para a Santidade em Casal. E tinham 3 verbos lá que nós achamos muito interessantes. Reconhecer, agradecer e comprometer-se. Primeiro, reconhecer. Reconhecer que nós estamos aqui graças à graça de Deus, né? Então, se temos o nosso negócio, é pela graça de Deus. Então, reconhecer que Deus está conosco, que Deus nos ama assim, e que a gente passa por momentos difíceis, mas estamos passando e vencendo e vivendo pela graça de Deus. Então, reconhecer. E também reconhecer as pessoas que fazem parte da nossa vida nesse momento. A esposa, os filhos, a família, né, o pai, né, os amigos, a equipe, os clientes, né, os parceiros. Então, reconhecer as pessoas. E que se nós estamos aí encontrando forças, é graças a Deus, graças à nossa família, graças às pessoas que estamos aí. A segunda palavra é agradecer, ou seja, ter gratidão. Gratidão sempre. Gratidão, de novo, primeiro a Deus, né, por nos deixar viver esse momento, por nos amar e nos conduzir, né, na nossa vida, nas nossas empreitadas. Agradecer, né, gratidão primeiro a Deus e depois também gratidão de novo às pessoas, todos aqueles que estão no nosso redor, todos aqueles que nos ajudam, mesmo nos empurrando para baixo, não percebem, mas estão nos ajudando. Então, gratidão.
agradecer sempre. E comprometer-se. Na última live eu falei, né, da história do menininho, né, de reconstruir. Então precisamos agora nos comprometer à reconstrução do nosso negócio, à reconstrução da nossa vida, à reconstrução do nosso país, à reconstrução da nossa cidade. A nossa cidade está passando por um momento delicado, nosso estado, enfim, né? Então reconhecer, comprometer-se aí com a reconstrução de tudo isso, com a reconstrução das pessoas. E aí entra de novo, então vamos lá, comprometer-se com Deus, né, na reconstrução desse mundo e comprometer-se também com as pessoas. Então, quem é que precisa de nós? Quem é que precisa da nossa ajuda? Quem é que nós precisamos estender a mão? Então a gente agradece a quem estende a mão para a gente, e agora quem é que precisa de nossa mão estendida? Então precisamos estar comprometidos aí com as pessoas, com o mundo, com Deus. Espero ter ajudado, né, em mais essa live. Espero ter colaborado aí com todos aqueles que estão nos assistindo. Para a equipe, eu acho que tem mais material aí, né, para a gente desenvolver mais esse e-book, para a gente desenvolver aí aquele nosso pensamento e estratégia de cursos, né? Então acho que tem mais material aí para a gente depois ir ajustando e desenvolver aí. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aí, né, em mais essa live. Muito obrigado aí a equipe de marketing, Caio, Aline, Vanderlei, Felipe, Márcio. Muito obrigado a Elisa aí, a nossa gestora na condução da equipe. Muito obrigado a toda a equipe Espaço Solução. Muito obrigado a todos, muito sucesso. Não esqueçam, reconhecer, agradecer e comprometer-se. Hashtag juntos venceremos. Um grande final de semana com feriado prolongado, com dia do trabalho, que nós possamos aproveitar bem esse dia do trabalho e agradecer, né, a Deus por termos trabalho, pedir por aqueles que não têm. Então, um bom fim de tarde para todos, uma boa noite, um bom fim de semana, um bom feriado e até a próxima live. Hashtag juntos venceremos. Buscando? Ok, encontrei isso na internet.